Olá, como prometido, em resposta às perguntas que recebi, hoje vamos falar com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de cuidado sobre o Irã, sobre a sua economia, sua sociedade, seu sistema político. Então, antecipo um vídeo um pouco mais longo do que os anteriores que eu fiz a partir de Teherã e a partir de Istambul. Agora já de volta ao Brasil. Falando aqui do meu local habitual. E começo pelo mais banal, para abrirmos a conversa. Uma importante informação sobre o Irã é que a viagem dura muito tempo. Então, a gente chega lá cansado e, quando volta para o Brasil, volta também cansado por conta da distância, por conta do tempo. E, no meu caso, por conta da intensidade do programa lá e também, digamos, pela, pelas várias emoções que são mobilizadas quando você está num país, justamente no momento em que ele passa por uma tragédia, digamos, né, com a perda do seu presidente, do seu ministro das Relações Exteriores e também de outras pessoas importantes. Mas o balanço, apesar do cansaço, é muito positivo. Então, hoje eu vou, como eu disse, responder a algumas das perguntas que eu recebi. E, assim, eu as reuni sob o título Sociedade, Política e Economia. Porque várias delas, na verdade, me perguntavam sobre como vivia o iraniano, como é que funciona o sistema. E eu percebi que, como um pano de fundo por trás de muitas dessas perguntas, reunidas sob esses três títulos, economia, sociedade e política, tinha uma pergunta, uma inquietação básica, fundamental, que será que os iranianos aprovam o seu regime, são favoráveis ao regime, ao seu governo, ao seu sistema político, ao seu sistema de governo? Ou seja, ao fato de que eles estão vivendo num país de república islâmica, certo? Ou se eles são contrários a esse sistema, se eles são opositores a esse sistema, se eles estão descontentes com o sistema, e, é claro, se descontentes, será que eles têm a possibilidade de se manifestar no sentido de se oporem? Ou seja, em outras palavras, será que os iranianos são livres ou será que os iranianos são oprimidos? Então, eu vou, ao responder as perguntas, ou melhor, ao construir aqui a minha resposta geral a essas temáticas, eu vou lidar com isso também, pelo menos falar da minha impressão, da minha leitura que eu tenho há mais tempo e também daquela que eu agora construí depois de alguns dias lá no local, né? Agora, antes de eu entrar na discussão, digamos, do dia, algo muito importante a dizer sobre como é que a gente vai construindo com o tempo a nossa percepção sobre os lugares, sobre as dinâmicas políticas, sobre os amigos e os inimigos, sobre as grandes questões internacionais, sobre a nossa vida, se vocês quiserem, assim, porque dá para aplicar isso à nossa vida doméstica aqui no Brasil, à nossa política, à nossa economia e assim por diante. Então, com relação a essa construção da imagem, eu queria, assim, dar dois ou três exemplos banais e depois também falar do meu lugar de fala para que vocês saibam muito honestamente, né, com quem vocês estão conversando e quem é que está trazendo para vocês uma tentativa de resposta, uma tentativa de construção de um cenário, de narrativas, etc., para que vocês saibam, em outras palavras, com quem
vocês estão falando, de quem vocês estão recebendo, né, informações e leituras. Os dois ou três exemplos banais sobre o risco, sobre o problema do modo como a gente recebe a informação, tá? Então, como eu disse em outros lugares e sempre repito, então, se alguém de vocês estiver ouvindo isso pela segunda ou pela terceira vez, eu peço que desculpe, mas há outros tantos que provavelmente nunca ouviram, mas eu lido com isso em relação ao Irã justamente desde a minha juventude, desde a minha adolescência. Então, eu percebia durante a Revolução Iraniana e depois durante a guerra Irã-Iraque como a gente recebia a informação aqui nos grandes meios de imprensa, na TV, nos jornais, e como essa informação estava em total oposição a outros relatos, a outras narrativas às quais eu tinha acesso, digamos, no meu ambiente familiar ou comunitário, etc. Mas eu vou, como eu disse, dar dois exemplos banais de como isso acontece hoje ainda. Em um determinado momento, lá ainda no Irã, eu consegui acesso, como eu disse, à internet. Como eu disse, era meio difícil. Em algum momento do futuro, eu farei um vídeo explicativo sobre essa questão da comunicação e etc. Se eu não entrar nisso hoje, eu farei isso no futuro. Mas eu consegui, então, acesso à internet e resolvi fazer uma pesquisa sobre a morte do presidente iraniano, mas eu resolvi fazer isso em inglês. Quer dizer, coloquei, em vez de colocar morte de Raíssa, eu coloquei em inglês, certo? É, porque eu queria ver como é que vinham os resultados. Eu queria também me informar a partir do que, digamos, fora do Irã, as pessoas estavam dizendo. E jogando essa pesquisa, por exemplo, no YouTube, eu percebi que, se vocês vendo esse vídeo agora, vocês devem ter familiaridade com isso. Em algum momento da nossa página inicial do YouTube, aparece lá uma seção principais notícias, né? E eu percebi que havia uma notícia que vinha, me parece, da BBC ou alguma coisa assim, um vídeo, e os demais que apareceram nessa seção de principais notícias eram todos de um canal chamado Iran International, eu acho, que eu nunca tinha acessado antes na vida, certo? E que em todos os vídeos que eram apresentados nesse canal ali, anunciados para mim, oferecidos para mim, tendo eu feito aquela pesquisa, havia uma leitura muito negativa do Irã, do presidente do Irã. Por exemplo, uma das primeiras manchetes que me chamaram a atenção foi os iranianos comemoram, os iranianos festejam a morte de Raíssa e outras coisas parecidas com isso. Então, é interessante isso, porque ao jogar essa busca, em princípio a partir do meu celular e do meu perfil, ou seja, o algoritmo já deve entender mais ou menos, ele entende, como a gente sempre percebe no dia a dia, o algoritmo já começa a nos oferecer coisas adequadas, digamos, ao que ele pensa ser a nossa vontade, o nosso desejo, aquilo que nós costumamos ver, aquilo que a gente quer escutar. E aqui me pareceu duplamente incrível, porque era um canal que eu nunca tinha acessado, que ele aparecesse em quatro ou cinco manchetes com uma apenas vinda de um grande veículo de informação, e que em todas as manchetes ele trouxesse coisas que contradiziam o que eu penso, ou o que eu vejo, ou o que eu penso que seja a realidade. Então, eu percebi como esse mecanismo pode ser, digamos, perigoso, porque eu, digamos, já estou bastante informado sobre o Irã, já tenho ideias sobre o Irã, tenho pesquisas e observações,
de muito tempo. Então, eu posso até olhar para isso e julgar muito rapidamente, dizer acredito, não acredito, vale a pena, não vale a pena. Mas eu fico pensando naquelas pessoas que não têm essa familiaridade e que terão, talvez, no seu menu essa oferta de posições que são todas elas numa única direção, e eu diria numa direção que os levaria a uma percepção falsa da realidade. Então, isso é um primeiro exemplo muito banal sobre a maneira como as informações nos chegam, mesmo quando a gente vai procurar por elas. A outra, o outro exemplo banal, eu vejo nas manchetes dos jornais, e aqui no Brasil também aconteceu isso, as pessoas dizendo milhares de pessoas participam do funeral do presidente iraniano, quando, na verdade, sem mentir, as manchetes poderiam dizer que milhões participaram do funeral, porque é verdade que milhões participaram. Se a gente quiser procurar pelas imagens, pelos vídeos, eu fiz questão de confirmar as imagens e os vídeos vindos de lugares diversos, inclusive de testemunho direto, para dizer, não, isso daqui é muito grande, isso daqui é milhões, e é milhões, sobretudo quando você soma os participantes nas várias cidades por onde o cortejo passou. Então, as multidões se reuniram nas várias cidades e a maior das multidões se reuniu ontem em Teherã. Então, assim, nós tendemos a ver uma narrativa que parece diminuir o tamanho da resposta popular à morte desse presidente, da vontade, digamos, de pelo menos parcela da população, de acompanhar o funeral e de prestar suas homenagens a um presidente que era o presidente do país. Muita gente que provavelmente estava no funeral não necessariamente votou no Raisi ou gostava das políticas dele, mas provavelmente é simplesmente o presidente do país morreu de forma trágica, as pessoas vão lá e vão prestar suas homenagens. Então, aqui um outro exemplo muito banal, e eu poderia multiplicar esse exemplo à exaustão. E vou terminar com uma pequena ilustração também desse problema da perspectiva e das leituras que nos são passadas e que nós tendemos a naturalizar. Então, na conferência em que eu participava lá em Teherã, um colega mais jovem, vindo de Uganda, né? Alguém que desconhecia o Irã, que não tinha contato direto com a história do Irã, mas que estava ali para discutir, como todos os demais, a questão das possibilidades, das dificuldades de fazer agir a justiça internacional, no caso de Gaza. E ele, em determinado momento, esse jovem colega me diz, depois de 3 ou 4 dias já em Teherã, ele me diz, olha, é incrível como Teherã é diferente daquilo que eu tinha imaginado, que eu tinha como expectativa, a partir do que eu vejo nos meios de imprensa, nos meios de comunicação de Uganda. Ou seja, ele veio de Uganda e veio para Teherã e ele estava preocupado, ele achava que Teherã seria um lugar convulsionado, seria um lugar militarizado, seria um lugar de extrema insegurança, um lugar tomado de opressão, de serviços secretos, de uma presença maciça de militares e policiais. E ele estava me dizendo: olha, é muito surpreendente, é muito surpreendente. Eu estou impressionado com o tamanho da cidade, com a sua modernidade, com a sua vivacidade, com a gentileza das pessoas, com o fato de que eu não vi uma arma na rua, eu não vi policiais armados, eu não vi
militares armados, eu vi pouca polícia. Ele estava me dizendo, essa é uma cidade muito mais desenvolvida, moderna, limpa, organizada, do que qualquer capital africana que eu tenha visitado e de muitos outros lugares que eu conheci na vida. Então, é impressionante que alguém vindo de um país relativamente pobre da África venha e chegue ao Irã com o mesmo susto de qualquer, digamos, europeu, americano ou ocidental, de qualquer lugar, que foi bombardeado ao longo dos anos e das décadas com uma representação do Irã que faz com que ele chegue lá com medo, né, do que ele vai encontrar. E que, de repente, estando lá, ele perceba, nossa, como era distante aquela imagem que me venderam do Irã da realidade concreta, certo? Então, acho que essa observação geral sobre como se constrói a narrativa, como se constrói a nossa percepção das coisas, não só do Irã, mas de todas as coisas, e o modo como nós naturalizamos essas narrativas e essas percepções, as tomamos por verdadeiras mesmo quando a gente, sabe, não faz a menor ideia sobre o lugar ou sobre os fatos, a gente recebe aquela informação e naturaliza, acha que ela é verdade, sem, na verdade, fazer qualquer pergunta crítica. Então, primeira observação muito importante sobre isso, continuando no mesmo tema, sobre a representação e sobre as narrativas, um pouco sobre o meu lugar de fala, né? Para que vocês saibam também, antes mesmo de receberem de mim uma representação ou uma percepção ou uma narrativa, que vocês possam fazer perguntas críticas sobre a minha fala e o lugar de onde eu falo, convidados por mim a fazerem essas perguntas críticas. Quer dizer, eu já vou, como chama, dar a vocês os elementos que permitirão que vocês possam fazer perguntas sobre a veracidade, a fidedignidade, a confiança que vocês podem ter naquilo que eu vou dizer e naquilo que eu venho dizendo já e que eu direi no futuro também sobre outros temas. Então, eu, por circunstâncias pessoais, como eu disse, desde a minha juventude, eu tive acesso a mais de uma narrativa sobre o Irã, eu tive acesso a uma narrativa ou a séries de narrativas que competiam com aquela ocidental naturalizada, e eu percebia, portanto, que havia um problema de representação, havia um problema no modo como o Ocidente me contava as coisas. Vejam bem, não necessariamente porque aquelas outras narrativas em competição eram mais verdadeiras do que a do Ocidente, mas é porque eu sabia que quando há mais de uma narrativa, tem um problema desde já. A verdade está se perdendo em algum lugar. E, portanto, eu precisava sempre olhar com olhos muito mais críticos, muito mais investigativos para todas as narrativas que me chegavam, para eu poder encontrar ali o que havia de verdade, o que havia, digamos, de falso ou de exagerado, etc. Então, eu tinha acesso a essas duas narrativas e eu tinha acesso, inclusive, a uma narrativa muito pró-iraniana, que eu critiquei muito já na minha juventude, porque eu via nela muitos exageros, muitas coisas que eu achava que estavam fora da racionalidade, justamente porque eram narrativas muito fundadas, digamos, no caráter religioso da Revolução Iraniana. Então, havia muito do modo como o Irã contava a si mesmo e contava a guerra contra o Iraque, em que eu não compartilhava, porque eu não compartilhava, digamos, do mesmo fervor religioso, e, portanto, e sendo muito racional, muito crítico, eu dizia, eu preciso de outros elementos, isso daqui não me convence, então eu criticava muito aquela outra narrativa, mas, ao mesmo tempo, eu percebia na narrativa ocidental muitas falsidades, muitos exageros, e, na verdade, uma campanha
aberta de demonização do Irã e da revolução, e eu percebia que ali havia, digamos, motivações políticas muito claras, e isso tem 40 anos já. Esse processo de representação do Irã no Ocidente como um demônio, como um mal encarnado, tem 40 anos, tá? Então, eu venho encontrando essa narrativa e duvidando dela e colocando-a em xeque, e, na verdade, para mim mesmo, provando a sua falsidade, e oferecendo para quem quiser ouvir ou quem quiser ler, pelo menos, né, os desafios a essa narrativa, para que a gente possa fazer um debate mais bem informado, mais crítico, mais fundamentado. Quer dizer, ó, deixa eu ver se é verdade isto que me dizem. Se não é verdade, o que tem de não verdadeiro, o que tem de verdadeiro potencialmente, o que tem de problemático, ainda que não, ainda que seja falso ou verdadeiro, e assim por diante. Então, a minha escolha sempre tem sido de tentar quebrar essa naturalização. Eu não quero provar para ninguém a minha verdade. Eu quero que as pessoas participem comigo do processo de fazer as boas perguntas. E aí, depois, a gente tendo os bons fatos, fazendo o bom raciocínio, cada um chega à sua conclusão. Mas o que eu quero dizer é que eu sempre tive a percepção de que na nossa narrativa ocidental havia um problema na representação do Irã. Agora, considerando isto, quando eu vou ao Irã, e essa foi a minha segunda viagem, mas a primeira foi ainda mais curta do que essa segunda, ainda mais carregada, e então eu não posso dizer nem naquela primeira, nem nessa segunda viagem, que eu, digamos, tive tempo de me embrenhar na sociedade iraniana. Mas eu confesso para vocês todos que quando eu chego ao Irã, isso aconteceu na primeira e na segunda vez, algo em mim diz o seguinte: é como se eu tivesse uma voz interna que me dissesse: olha, você tem oferecido a quem quisesse ouvir uma leitura diferenciada sobre o Irã, uma leitura que não demoniza o Irã, uma leitura que diz que o Irã faz determinadas opções e que talvez ele esteja do lado certo da história ao fazer essas opções. Portanto, você tenta mostrar ao mundo um Irã que não seja aquela imagem do demônio construído pelo Ocidente. Mas agora você está chegando ao Irã. Será que o Irã vai te mostrar algo que desmente o que você tem dito sobre o Irã? Quer dizer, será que eu, Salem, serei desmentido pelo Irã ao chegar lá em relação a alguma coisa que eu venho dizendo ao longo do tempo? Quer dizer, será que eu chegando lá vou descobrir que, opa, tinha um problema no Irã e eu apresentei para o público, para o mundo, algo que não era verdadeiro, tá? Então, por isso, para mim, foi muito importante essa percepção direta, esse encontro direto. Não resolveu todas as dúvidas possíveis, nem minhas, nem de quem tenha dúvidas sobre o Irã, mas permite justamente que eu agora conte para vocês impressões sobre o que eu vi, dentro do que eu vi, né? E dentro do que combina o que eu vi agora com aquilo que eu tenho pensado e estudado sobre o Irã ao longo de 40 anos, né? Então, o meu convite não é para que vocês se alinhem com uma visão de mundo, muito menos que vocês se alinhem com a posição iraniana em relação a temas internacionais. A minha intenção é que a gente tenha um acesso melhor, mais crítico à realidade concreta. E esse acesso, né, mais crítico, esse acesso
mais verdadeiro, ele também demanda da gente uma outra coisa, que é uma aceitação de um fato da vida, que o fato é que as pessoas são diferentes, os povos são diferentes, os países têm histórias diferentes e, portanto, têm culturas, têm civilizações diferentes, e a gente precisa estar aberto a descobrir a diferença sem abraçar tudo que o outro é, porque a gente não precisa acreditar na mesma coisa, justamente para ele e para o outro, nós também somos diferentes, nós temos diferente cultura, diferente civilização, crenças, costumes, o que vocês quiserem. Então, assim, eles são diferentes da gente, nós somos diferentes deles, e a vida é assim mesmo. Então, nós precisamos lidar com a diferença sem muito estranhamento, certo? Simplesmente abertos para o fato de que a diferença é uma das riquezas do gênero humano e que bom que somos diferentes para podermos nos encontrar. Então, isso é, digamos, a minha grande introdução para logo entrarmos, então, no tema da sociedade, da economia e da política iranianas, com, como eu disse, aquele pano de fundo que eu senti que muitos queriam desvendar, que é, será que a população é pró-sistema, pró-regime, ou será que ela é contra? E aqui, talvez já entrando no pano de fundo diretamente, para depois voltar, é preciso fazer uma diferença, tá? Entre o que a gente chamaria, digamos, de oposição no Irã, as pessoas falam de modo genérico em oposição, é preciso fazer uma diferença entre dois tipos possíveis de oposição, tá? No Irã, sendo que o sistema político inaugurado com a Revolução Iraniana é um sistema de república islâmica, ou seja, é um sistema republicano, tem eleições, tem vários órgãos. Eu vou dizer um pouco da natureza desse sistema, pelo menos como eu a leio, e depois, em algum momento, eu faço uma explicação, talvez por um vídeo mais completa, né, das várias instituições do sistema político iraniano, mas, por enquanto, o que eu deixo para vocês é uma leitura genérica que diz são muitas instituições num sistema que tem algo de circular e que parece desenhado para que todo mundo tenha algum controle sobre todo mundo. Então, mesmo o líder da revolução, que muitas vezes era chamado antes de líder supremo, agora é simplesmente líder da revolução, mesmo ele pode ser tirado do seu posto por um órgão que tem competência para isso, e todos os órgãos têm alguém que os controla de algum modo. Então, é um sistema de muitos freios e controles desenhado, parece, né, com uma intenção de complexidade, para justamente ninguém poder concentrar poder demais. Ainda que esteja muito claro que, em termos religiosos e também políticos, o líder da revolução tem a última palavra de modo geral, certo? Então, ele certamente concentra muito mais poder do que as outras instituições, mas lembrem, ele pode ser destituído se considerarem que ele não tem méritos suficientes ou que ele não deve seguir à frente do sistema. Mas o que eu quero dizer é que, lembrem, é um sistema complexo, muitas travas, muitos freios, muitos contrapesos, para que todo mundo tenha algum controle sobre todos os demais. Então, esse sistema complexo, rico em instituições, o que faz dele um sistema, digamos, islâmico? É que a autoridade máxima dentro desse sistema é tirada da religião muçulmana, das fontes do direito islâmico, do Alcorão, da tradição do profeta. Então,
é uma república que, em tudo, pretende funcionar de acordo com os mandamentos do Islã e, neste caso, especificamente de acordo com uma teoria do poder e da legitimidade do poder no Islã xiita, que é algo chamado de Wilayat al-Faqih, ou seja, o mandato dos sábios da religião para governarem a nação muçulmana enquanto não retorna o último dos imãs do xiismo duodecimal. Em outros momentos eu explico com mais detalhes tudo isso. Mas só para vocês saberem, é isto que significa termos um sistema de república islâmica no caso do Irã. Então, alguém pode ser um opositor do sistema no sentido de que ele quer se opor, quer ver uma mudança do sistema como um todo. Quer dizer, ele quer abandonar o sistema de república islâmica. Ele gostaria, provavelmente, de tirar, digamos, do sistema a necessidade de que ele esteja sempre submetido ao que diz o Islã. Então, você pode ser, digamos, um opositor a gente costuma dizer aqui no Ocidente, regime, mas isso é meio derrogatório, né? Então, sim, digamos, do sistema, você pode ser contra o sistema como um todo, né? Esse sistema ele foi instalado no Irã a partir de um referendo em que a opção pela República Islâmica foi largamente vencedora logo no primeiro ano da Revolução. Então, você teria provavelmente que provocar um novo referendo para que os iranianos se colocassem sobre a natureza do sistema enquanto um sistema islâmico. Uma outra oposição possível é aquela da oposição ao governo daquele momento, a uma orientação de um governo daquele momento. Então, por exemplo, aqui a gente vai lembrar do que se falou da Revolução Verde do Irã em 2009, quando muitas pessoas foram às ruas para, digamos, se oporem ao Ahmadinejad, ao governo conservador do Ahmadinejad, e provavelmente, através dessa oposição ao Ahmadinejad, de uma oposição, digamos, a uma orientação de uma parte do sistema, que é uma orientação mais conservadora. Então, você diria que provavelmente os que estavam se manifestando ali eram oposição à linha conservadora, representada, por exemplo, por um Ahmadinejad, e que eles, enquanto oposição, eram representantes de uma linha mais reformista dentro do sistema. Mas eu cheguei a lembrar, à época, que havia muito exagero na nossa leitura no Ocidente sobre a natureza daquela oposição, porque a gente imaginava que os candidatos que, na época, estavam querendo concorrer à presidência e que foram, digamos, impedidos de concorrer, ou um deles acabou sendo condenado a um período de prisão domiciliar, etc., como se eles fossem uma oposição ao sistema da República Islâmica, quando, na verdade, um deles era um homem de religião e ele mesmo, num dos seus comícios gigantescos, disse, por exemplo, a cor da nossa revolução aqui, da nossa, é o verde, porque o verde é a cor do Islã. Quer dizer, ele não estava pretendendo uma reforma, uma revolução que levasse o Irã para fora do seu caráter islâmico. Ele estava pretendendo uma revolução ainda dentro do caráter islâmico do sistema. Então, se a gente tiver essa distinção muito clara em nossa mente, a gente começa a pensar melhor sobre se as pessoas, quando saem às ruas ou quando fazem atos de oposição, ou quando se manifestam contra o governo, se elas são parte de uma oposição ao sistema como um todo, ou se elas simplesmente são, por exemplo, opositores ao governo do Raisi, que agora faleceu,
e que poderia ser contado entre os quadros, digamos, do conservadorismo, certo? Então, feita essa primeira observação, assim, o que que a gente tem de indícios para saber sobre a posição da população de modo geral em relação ao sistema como um todo e em relação aos governos, né? Ao governo de cada momento. Indícios básicos que eu quero lembrar. Um é minha impressão mais pura, certo? Estando no Irã, e isso casa um pouco com o que eu já observava nos anos que se passaram. Estando no Irã, não se tem a impressão de uma sociedade que esteja prestes a explodir em revolta, em manifestações, não se tem a impressão de uma sociedade oprimida, de uma sociedade que não consegue se mover, não consegue falar. Tem-se a impressão de uma sociedade que vive uma vida normal, certo? É, Quando provocadas as pessoas, mesmo pessoas que, por exemplo, nos estavam recebendo e que, portanto, poderiam ser vistas como parte do aparato atual, porque é parte do governo que está te recebendo. Mesmo essas pessoas, elas não têm o menor problema em dizer abertamente que, olha, tem as pessoas que são a favor e tem as pessoas que são contra. E tem as pessoas, e uma das leituras que me foram oferecidas é esta, é que a maior parte da população não tem uma posição claramente definida sobre a natureza do sistema, sobre a natureza do governo. Ou seja, como em qualquer outro lugar do mundo, uma boa parcela da população, provavelmente a parcela majoritária da população, está preocupada com as coisas do dia a dia, normais. Ela está preocupada em pagar as contas, em colocar os filhos na escola, em terminar os estudos, em achar emprego. As pessoas não estão fazendo o questionamento permanente sobre a natureza do sistema e sobre se eles gostariam de mudar e como gostariam de mudar. Agora, quando falavam da oposição e digamos, dos favoráveis, né? Colocaram os números em termos mais ou menos de igualdade, assim, como quem diz, ó, o país tem uma divisão. Mas a minha compreensão dessa divisão é que ela está no plano dos conservadores e reformistas, se vocês quiserem. Tem pessoas que são por uma implementação muito estrita, né, do que eles leem como sendo os mandamentos do Islã portanto, de como deveria ser a cara do país, do Estado, de acordo com esses mandamentos. E tem outros que acham que caberia alguma flexibilização em muitas das questões que eles discutem lá como sociedade. Não tive a impressão de que havia grupos muito significativos de pessoas que colocassem em questão a própria natureza do sistema, certo? Provavelmente porque certamente essas pessoas existem, não há dúvida, elas certamente devem existir no Irã. Eu apenas não tive tempo de circular o suficiente pelo Irã para encontrar essas pessoas, mas a minha leitura é de que, normalmente, esse grupo que se opõe à natureza religiosa do sistema é majoritário entre os grupos mais, digamos, bem posicionados enquanto condição socioeconômica
ou seja, as elites socioeconômicas iranianas, algumas delas provavelmente, várias dessas pessoas dentro dessa elite, provavelmente gostariam de um sistema diferente, especialmente porque essas elites são aquelas que têm maior relação com o mundo exterior, que tem, sabe, uma vida dupla entre a Europa e o Irã, entre Estados Unidos e o Irã e assim por diante. Isso não quer dizer que todos eles façam essa opção, mas que é mais possível encontrar entre essas pessoas aquelas que gostariam de um sistema diferente. Há outros tantos que são mais abertamente opositores ao sistema e que tentam lutar contra ele de algum jeito, mas esses são os monarquistas, digamos, os saudosistas dos tempos do Shah, e também outros grupos que performam uma oposição mais vocal, às vezes mesmo mais violenta, dentro e fora do Irã. O que explica isso? Para mim, a explicação é muito simples, né? É, Nós somos, como pessoas, partes de coletivos maiores, e esses coletivos têm uma história. A história do Irã tem um momento central, um grande eixo que vira num momento histórico muito importante, que é a Revolução Iraniana. E essa mudança de eixo levou esse coletivo inteiro, praticamente, para uma aceitação de um sistema que teria seus méritos ser conforme aos mandamentos do Islã. Isso tem a ver com a experiência pregressa, com a experiência sob o Shah, com a influência do Khomeini, com a história mais secular do Irã, né? Da influência do Islã xiita no Irã. Quer dizer, a história do Irã fez com que esta população, a partir de 79, e antes mesmo disso, mas a partir de 79, claramente, a partir do referendo, institucionalmente, abraçasse um sistema que é o da República Islâmica. Que isso possa mudar, não há dúvida. É uma população majoritariamente muito jovem, em que a maior parte dessa população jovem está nas escolas e nas universidades, em que a maior parte dos jovens universitários é constituída de mulheres, 60% dos universitários iranianos são mulheres. Então, claro, tudo isso pode mudar. Os iranianos podem mudar o curso da sua história ao longo do tempo, a qualquer momento. Então, há potencial para mudança, mas quem vai fazer essa mudança são os iranianos. Eles vão, ao longo do tempo, fazer as suas escolhas. Então, o primeiro indício é minha impressão. Eu não li uma insatisfação generalizada, não pela também o testemunho das pessoas, eu não vi, e me parece muito razoável que um país grande como o Irã, mais de 90 milhões de habitantes, que ele tenha esses desacordos, esses movimentos políticos que vão em direções diversas e que eles estejam num debate interno intenso, às vezes, sobre o futuro do país. Acho isso tudo, inclusive, muito saudável, porque está lá o debate, está lá o desacordo, está lá, digamos, a possibilidade permanente de mudança, adaptação, evolução e assim por diante. Segundo indício, né, do qual eu me valho, a cada 4 anos tem eleição no Irã. A eleição é um sufrágio universal, todo mundo vota. Os níveis de participação nas eleições são razoavelmente altos. Então, assim, as pessoas têm possibilidade de mudar ou pelo menos de sinalizar uma grande vontade de mudança através dos processos eleitorais
E essas sinalizações já aconteceram ao longo do tempo. Nós já tivemos presidentes reformistas, já tivemos presidentes mais conservadores, e há, como eu disse, um sistema complexo de produzir um equilíbrio entre essas sinalizações da sociedade que mantenha, digamos, o país num curso estável e sem grandes, digamos, convulsões, né? Então, segundo o indício, há eleições, as eleições são razoavelmente livres, a participação é grande e assim por diante. Claro, talvez aqui vários ouvintes possam comentar que, mas não é verdadeiramente livre, porque, por exemplo, tem uma filtragem, né, prévia dos candidatos, eles têm que ser aprovados por órgãos e assim por diante. É verdade, mas aí a gente precisaria fazer a pergunta para os sistemas políticos e eleitorais que a gente acha que são livres e perguntar se não há ali filtragens de outras naturezas que a gente acha que são normais, quando, na verdade, elas são restritivas. Vou deixar só um exemplo provocativo. A eleição do presidente americano, e é o país que todo mundo, né, toma como referência quando fala de democracia, é uma eleição indireta, certo? Então, no Irã, pelo menos, o sufrágio é universal. Quem tiver mais votos ganha a presidência da República. Então, apenas a provocação, mas o segundo indício são as eleições. Terceiro indício é um indício negativo, se vocês quiserem. Eu realmente não acredito muito na representação ou nas narrativas que nós encontramos aqui no Ocidente sobre os momentos de insatisfação da população iraniana. Então, quando o pessoal fala de grandes manifestações, grandes protestos, que querem derrubar o governo, e agora, por exemplo, quando as pessoas, e isso eu esqueci de mencionar, mas agora me veio à mente, quando eu falava lá dos pequenos exemplos banais que eu dava sobre os problemas da representação, as pessoas estão se referindo ao Raíssa em alguns lugares, ou em alguns meios de imprensa, como o açougueiro. E imagino eu nunca tinha ouvido isso, mas eu imagino que isso tenha a ver com o que eles devem ver como a repressão às manifestações que aconteceram há talvez 2 anos atrás. Então, assim, eu simplesmente não confio nisso, porque olhando para os dados concretos, olhando para as imagens, olhando para o que a gente percebe e tal, não dá para confiar. Não dá para confiar nos relatos sobre essas manifestações e etc. Não quer dizer que não haja insatisfação, não quer dizer que não haja manifestações, não quer dizer que não haja protestos, mas eles não são da natureza que nos é propagada. Isso para deixar de lado a hipocrisia ou a contradição, né, dos nossos políticos aqui no mundo ocidental, que enxergam sempre a manifestação iraniana como revolucionária, como um grito pelos direitos humanos, pela liberdade, etc. Mas quando chega o momento das universidades ocidentais fazerem o seu grito, a sua manifestação, os seus protestos, eles nos dizem então que aquilo ali é coisa de, sabe, gente violenta, infiltrada, contra o sistema e assim por diante. Ou seja, sempre as nossas manifestações são coisa de gente pouca, mal informada, a manifestação dos outros é sempre revolucionária. Claro, quando esse outro é o nosso inimigo, quando esse outro é o nosso parceiro,
aí também a gente lê as coisas de um modo diferente. O último indício que eu quero mencionar aqui, o próprio funeral. Os cortejos que aconteceram nas várias cidades, depois finalmente em Teherã, assim, numa população de 95 milhões, quando em várias cidades do país as pessoas saem às ruas aos milhões para prestarem homenagem ao seu presidente morto, isso não é indicativo de uma sociedade que esteja toda ela oprimida pelo Estado. Quer dizer, que essa é a imagem que nos é vendida do Irã, de um lugar em que, se a sociedade pudesse apenas respirar, ela revolucionaria tudo, se livraria desse governo, se livraria desse sistema, mas que esse governo, esse sistema, tem um aparato de repressão tão forte que a sociedade não consegue respirar, não consegue falar, não consegue se opor. Então, esse indício sozinho, ele já nos mostra que esse quadro não pode ser verdadeiro, não pode ser verdadeiro. Porque é só vocês conceberem colocando esse número em relação a os números da população em geral. Ou seja, Teherã tem algo entre, me disseram, de dia 14 milhões, de noite 10 milhões, ou seja, são os trabalhadores em Teherã que moram fora, na periferia. Então, se numa cidade de 10 milhões você tem, que seja, os números levantados são maiores do que isso, mas digamos que seja 1 milhão, certo? Que seja 500 mil. Isso é muito relevante, né? Isso quer dizer que, se você projetar isto para o resto da população e se você colocar na conta as pessoas que são favoráveis ao governo, a esse presidente, gostavam dele, etc., mas que não foram ao funeral, certo? Porque também não se espera que toda a população vá ao funeral do presidente, né? Então, isso é um indício muito forte de que essa representação de um governo totalmente contrário, totalmente opressor da vontade da população, isso não casa com essa imagem, com esta realidade, né? Então, assim, certamente há oposição no país, há oposição provavelmente muito mais significativa no sentido de orientação, digamos, reformista e conservadora do que uma oposição claramente antissistema, né? Ou seja, anti-república islâmica, né? Mas há um debate e, claro, provavelmente há também sistemas de controle, de segurança, etc., que são bastante sofisticados e que tentam direcionar, digamos, essa disputa. Mas, assim, há essa divisão, há essa competição, há eleições, há uma sociedade muito jovem, muito vibrante, e que, portanto, saberá escolher o seu caminho no futuro. Se esse caminho for o do abandono do caráter islâmico da revolução, será. Se ela escolher ir num sentido de maior moderação, entre aspas, né, reformismo, ela irá também. E se ela escolher ir na direção do mais conservador, ela também irá. Isso é uma coisa para os iranianos decidirem. Em outras palavras, os iranianos são, sim, um povo, digamos, adulto, um povo a parte inteira. Ele não precisa de da tutela de quem quer que seja de fora do Irã. Então, o Irã, como sistema, como política, como sociedade, está
pronto para decidir o que quiser do seu futuro, né? Então, não somos nós que diremos aqui do Ocidente o que o Irã deve ser ou deve deixar de ser. Mas, assim, muito honestamente, a gente tem que buscar saber, bom, mas qual é o estado da coisa? As pessoas são a favor, são contra, assim por diante. A autoridade moral, religiosa e política do líder da revolução está muito clara. Evidentemente, deve existir muita gente no Irã que não é favorável ao sistema e, portanto, não é favorável ao papel central desempenhado por esta figura, mas, de modo geral, além de haver, digamos, por parte de muitos, a crença na correção do sistema, né, no fato de que esta pessoa, que é hoje líder da revolução, é uma pessoa que passou por um determinado percurso, aprendeu com suas experiências, sabe o suficiente da vida e da religião, e que, portanto, ele está bem posicionado para ser o árbitro, né, entre as instituições iranianas e, finalmente, arbitrar a posição final do país e tal. Há uma aceitação geral disto, e mesmo quem não aceita isso, meio reconhece, digamos, o mérito da própria pessoa, a consistência do discurso com o comportamento pessoal e assim por diante. Então, sim, esse é o meu quadro geral sobre a aceitação ou não do sistema. Continuarei investigando, mas esse é o meu quadro. Por enquanto, acho que há sim potencial para mudança, para transformação, mas acho que quem fará isso serão os iranianos. Eu acho que eles querem sempre que isso seja feito por eles. Não vi ninguém, sim, querendo que houvesse uma intervenção americana para que os iranianos, sabe, fossem, entre aspas, livres. Então, esse é o ponto geral. Agora, qual é o peso, digamos, da questão política, né, dentro desse quadro geral? Aí é uma leitura minha, não só de como as pessoas percebem o governo e o sistema, mas também é uma leitura minha sobre como essa percepção interage com o que eu penso ser a realidade, digamos, do sistema e do governo, certo? Então, por exemplo, morreu agora o presidente Raisi e morreu o seu ministro das Relações Exteriores, e você tem na posição de líder da revolução o Ayatollah Khamenei. Você pode concordar com eles, pode discordar, você pode dizer, por exemplo, se você é iraniano, né? Eu não sou, mas sendo iraniano, você pode dizer, eu seria contrário a um sistema político que fosse submetido aos mandamentos da religião. Você pode dizer, sou favorável, mas sou contrário a esta política específica no campo, sei lá, da educação, da economia, do apoio à resistência contra Israel em outros países, na Palestina, no Líbano e tal. Você pode, digamos, concordar ou discordar no atacado ou no varejo, certo? Mas me pareceu muito forte a impressão de que esses políticos e esse sistema, eu estou falando aqui dos principais, quer dizer, de quem chega à presidência, de quem estava e está na posição de líder da revolução, de quem vai realizar o papel, por exemplo, de ministro das Relações Exteriores, que no caso do Irã é uma posição fundamentalmente importante, especialmente, né, nas circunstâncias das últimas décadas aí,
com relação ao Oriente Médio, Palestina, Estados Unidos e tudo mais. Tem duas coisas que me parecem muito claras sobre esses personagens. Uma coisa é a consistência. Quer dizer, você pode não gostar do presidente, pode não gostar das políticas dele no atacado ou no varejo, mas é difícil acusar um presidente como o Raisi, por exemplo, eu acho que isso é verdade sobre os demais presidentes iranianos do passado, é difícil acusá-los de inconsistência, é difícil acusá-los de hipocrisia. Ou seja, você tem uma razoável clareza sobre o que é o discurso desse presidente, o que é, e ele apresenta no seu discurso o que será a sua política, e você tem clareza sobre esta política, e depois você consegue identificar o fato de que esse presidente realiza aquela política que ele disse que era dele. Quer dizer, não há grandes saltos, há uma fidelidade ao discurso, há uma fidelidade à opção política que é feita, ou seja, cada um está muito, digamos, sinceramente incluído no caminho que ele anuncia para a população, que ele prega digamos, vivencia ao longo da sua história política, certo? Então, há uma consistência que dá muita tranquilidade, porque, sim, sabendo quem é o presidente, você pode ser contra, você pode ter votado por outro, mas você não está lidando necessariamente com personagens hipócritas ou personagens falsos ou personagens que pregam algo e depois vão fazer outra coisa diferente. Pode até ser que haja essas acusações no pequeno varejo, nas pequenas políticas, mas na grande linha geral você não terá uma surpresa, certo? São pessoas que têm um discurso que se casa com o seu comportamento, com a sua ação. E para nós que estamos aqui no Ocidente, isso pode parecer muito estranho, mas é um fato lá. E não só no Ocidente isso é estranho, isso é estranho em vários lugares do mundo. Mas lá, isso me parece muito claro. E isso tem a ver com esse processo de filtragem dos personagens da grande política iraniana, que é isso, você só chega lá porque você fez um percurso de grande consistência e de méritos dentro desse sistema. Então, não há muito lugar para grandes surpresas, para personagens muito surpreendentes que apareçam do nada, né? A outra coisa, e isso eu digo como impressão e também como discurso, não tenho dúvida de que, como em qualquer lugar do mundo, há corrupção no Irã e deve haver corrupção política grande e pequena, mas também em relação a esses grandes personagens, você percebe que há uma marca de honestidade, especialmente em relação a esses que agora, né, morreram, e também em relação a outros de cuja história eu tive conhecimento e tal. Você não tem grandes histórias de desconfiança ou de inconsistência ou de acusações de negociatas, de corrupção, de enriquecimento ilícito. Normalmente são pessoas que têm uma vida muito simples, muito, digamos, adequada para o tipo de vida que levaram e para o tipo de salário que recebem. E isso vai desde o líder supremo até o presidente. Mais uma vez, não tenho dúvidas de que deve haver corrupção e que deve haver no ambiente político iraniano muita gente que se aproveita de negociatas para enriquecimento e etc. Quer dizer, eu não estou dizendo que o Irã é um lugar fora deste mundo, mas com relação a alguns personagens-chave, aqueles que na verdade têm nas mãos a condução da grande política iraniana, essa impressão de honestidade é muito forte, né?
Então, traz algo aí de reconfortante, porque, pelo menos assim, ainda que você seja um opositor, você tem a sensação de que você não está lidando com um bandido, você está lidando com alguém que é honestamente fiel ao que anuncia como projeto político, ao que enuncia como discurso político, né? Então, isso, como eu disse, dentro da, de um sistema político bastante complexo, com muitos pesos e contrapesos, que tem uma figura central no líder da revolução. E, como eu disse em um vídeo passado, a, não há dúvida de que a morte desses personagens foi traumática. Ela deixou algumas questões em aberto que antes não estavam postas. Por exemplo, quem será o novo presidente, qual será a orientação geral dele. Será que virá um personagem menos conhecido do que Raíssa, cujo percurso seja menos conhecido? Quem será o candidato mais provável para uma eventual sucessão do líder da revolução? Agora, considerando que o Raíssa era um candidato natural a isto. Algumas pessoas colocaram uma pergunta sobre a possibilidade de ser o filho do Khamenei, o seu substituto. Eu não ouvi nada a esse respeito lá, mas acho que seria muito improvável que isso acontecesse, porque eu me lembro com muita clareza que quando morreu Ayatollah Khomeini, o filho dele também poderia ter pretensões enquanto homem de religião, enquanto um ayatollah, sua condição própria e tal, a suceder ao pai, mas isso foi afastado categoricamente, muito rapidamente, porque justamente não se queria dar qualquer chance à ideia de governos ou de autoridades que fossem dinásticas, hereditárias e assim por diante. Então, por mais mérito que o filho do Khamenei tenha, se é que tem, na verdade eu não conheço nada sobre isso, mas acho muito improvável que o Irã recorra a uma opção dessa natureza. E eu acho que há um debate muito vivo no Irã, um debate suficientemente vivo para impedir que algo assim acontecesse, justamente para não deixar a coisa desandar enquanto, digamos, as ideias diretoras do projeto da revolução. Isso, digamos, enquanto um perfil, digamos, político, né? Sobre a economia, não sendo economista, sim, tem menos coisa que eu possa dizer, mas eu diria algumas coisas, sei lá, no campo dos indícios, se vocês quiserem, e também do que eu perguntei por lá. Uma coisa muito clara sobre, digamos, eventuais dificuldades econômicas e a vida econômica das pessoas e como elas sofrem ou deixam de sofrer. Havia uma coisa muito clara. Sim, os iranianos sofrem com a inflação. A inflação é uma inflação que saiu já do controle há anos e mais de uma vez. Então, essa é uma reclamação muito forte dos iranianos e eles todos identificam para isso uma razão fundamental, que é a questão da relação com o dólar e do fato de o Irã estar submetido a sanções desde que a revolução se deu, ondas, né, mais ou menos intrusivas de sanções, mas de todo modo sempre sob sanções. Portanto, eles percebem que, entre outras coisas, a inflação no Irã decorre da, digamos, da violência econômica causada desde fora sobre o país. Mas isso, é claro, incomoda muito as pessoas, elas dizem isso
no seu discurso, ninguém faz questão, digamos, de esconder a insatisfação. Com isso, falam das dificuldades, falam, portanto, da mudança de poder aquisitivo ao longo do tempo, em termos de perda, né, de poder aquisitivo. E é claro, por mais que os iranianos percebam que há razões externas para isso, não há dúvida de que também a leitura que eles fazem sobre o governo do momento, como em qualquer lugar do mundo, é influenciada pela sua vivência no dia a dia, especificamente no que diz respeito à subsistência e poder de compra e etc. Então, é claro que essa insatisfação muito grande com a questão da inflação pode aparecer como insatisfação com o governo. Eu não vi isso diretamente agora nessa experiência, mas não me pareceria estranho que quando as pessoas resolvem se manifestar de algum modo contrariamente ao governo momentâneo, que isso tem a ver com a condição econômica. O que compensa isto? Digamos, ou pelo menos ajuda a compensar isto? É que a economia iraniana é altamente subsidiada. Então, as pessoas, a população, de modo geral, especialmente os mais pobres, tem algumas coisas que são, digamos, fundamentais para a subsistência e que vêm a custo quase zero para as famílias, porque é subsidiado pelo governo. Então, gás, gasolina, diesel, várias coisas necessárias, digamos, para a manutenção da vida confortável, inclusive, telefonia, né? Energia elétrica, tudo isso é objeto de subsídios muito importantes dados pelo governo. Eu lembro até que, mesmo quando eu estive lá em 2010, ainda no governo Ahmadinejad, houve ali manifestações contra o governo, um pouco antes, né, da minha chegada ao Irã. E ali eu tive uma explicação dada por um diplomata brasileiro que estava servindo no Irã naquela época, e ele me disse, olha, na verdade a gritaria aqui é uma gritaria da classe média e classe alta, que de quem o Ahmadinejad está tirando os subsídios para aumentar os subsídios para as populações mais pobres. E isso, as manifestações, portanto, eram manifestações, digamos, produzidas ou inspiradas pela população bem de vida, que tinha condições de pagar por essas commodities básicas, mas que não queria pagar, queria continuar a receber os subsídios, enquanto o Ahmadinejad estava desafiando uma política de subsídios generalizada para implantar uma nova política de subsídios direcionados mais aos mais pobres, né? Então, assim, só para dar um exemplo muito banal, alguém me disse lá, falando sobre a própria vida, né, que todo o gasto de gás de uma casa inteira, de uma família, gás usado para cozinhar, para aquecer a água, para todo esse gás de uma família inteira vinha ao custo de $1 por mês, certo? O que me disseram sobre o custo dos combustíveis também é algo igualmente extraordinário, sobre o quão barato é isso, e a eletricidade, a telefonia e assim por diante. Então, isso ajuda, na verdade, as pessoas a manterem um nível de vida razoável, mesmo quando pobres, mesmo quando, digamos, tem uma boa parte do seu poder aquisitivo deteriorada pela inflação. Então, assim, mesmo nesse campo, há insatisfação, há reclamação, mas não há aquela insatisfação, digamos, generalizada ou profunda,
ou uma sensação de desesperança, né? Então, esse é um indício, eu acho, importante sei lá, do diagnóstico que eu estou fazendo. Um outro sinal em relação à vida econômica que eu vi é justamente aquilo que eu chamei de vivacidade da cidade, o trânsito, o movimento nas lojas, o movimento nas ruas, o movimento no shopping, os shoppings, né? A quantidade de bancos, sim, tudo é, sinalizava uma vida muito ativa, digamos, nenhuma recessão, nenhuma paralisia, nenhuma dificuldade extrema, né? Pelo menos assim, falando de uma sensação generalizada, não fiz uma pesquisa aprofundada sobre isso. Mas como quer que seja, ainda que essa impressão seja apenas superficial e ainda que ela venha a se provar errônea, não há como não ficar muito, mas muito impressionado com essa sensação de pujança econômica, né, de vida econômica, de atividade econômica, num país que, mais uma vez, está há mais de 40 anos submetido a sanções por parte dos Estados Unidos, especificamente, durante alguns anos, sanções impostas pela ONU, pelo Conselho de Segurança, e sanções unilaterais por parte de outros países que não os Estados Unidos, mas eu me refiro especificamente à importância das sanções americanas, porque, na verdade, elas têm a capacidade de isolar, ou pelo menos têm a intenção e pareceriam ter a capacidade de isolar completamente o Irã da economia internacional. Então, você vai chegar no Irã e você não pode usar o seu cartão American Express, você não pode usar o seu cartão Visa, você não pode usar o seu cartão Mastercard, você não pode ter relações com o Banco Central que incluam, qualquer banco, aliás, né, no Irã, que incluam alguma relação com o mundo em dólares ou com o sistema SWIFT, que é aquele que é responsável pelos pagamentos interbancários no mundo inteiro. Então, na verdade, assim, é uma sociedade, um sistema, um país que teve que aprender ao longo dos 40 anos a viver num mundo, digamos, globalizado, mas em que ele, em princípio, está cortado do mundo, né? E apesar disto, você vê ali os sinais da globalização, quer dizer, você vê que essas relações existem, parece inclusive que tem empresas americanas que estão ali, os produtos americanos estão ali, você encontra há shoppings espetaculares e outros menos espetaculares, em que você diz, opa, aqui a vida, apesar em princípio, né, desse corte que os Estados Unidos impuseram ao Irã, tornando alguém que está fora do sistema financeiro mundial. Ele não está fora do sistema econômico. O Irã, claro, ele tem uma economia muito pujante, pelo menos assim parece, porque, é claro, ele tem muito de uma commodity que tem um grande valor no mundo. Mas, justamente, ele acaba recebendo menos pelo seu petróleo por conta do isolamento americano. Ele precisa passar por outros processos para poder colocar o seu petróleo no mundo. Esses processos custam mais caro. O ágio iraniano é mais alto e, portanto, ele aproveita menos dessa riqueza que lhe seria trazido pelo gás e pelo petróleo, mas também mostra que há ali uma grande competência no gerenciamento dessa riqueza e no gerenciamento das dificuldades decorrentes das sanções. Então, ali você se sente obrigado a demonstrar alguma admiração com o fato de que o país não só funciona, não só continua a funcionar e a existir,
mas ele dá mostras de grande energia econômica, apesar desse isolamento. Então, isso é muito impressionante no campo econômico. E, é claro, sim, talvez haja um lado reverso da moeda das sanções, é que o Irã, a partir da Revolução, e tendo sido, digamos, isolado deste modo do mundo pelas sanções, o Irã, que antes importava absolutamente tudo, precisou, então, ao longo dos anos, das décadas, desde a Revolução, começar a desenvolver uma autossuficiência em várias áreas da vida. Então, se você não pode comprar aviões, você vai ter que ver se consegue fabricar aviões. Se você não consegue importar partes para substituir as peças dos carros que você comprou e que eram franceses ou que eram. Você precisa ver se você consegue construir essas partes no Irã, você precisa ver se você consegue construir carros no Irã, e depois você está construindo foguetes, e depois você constrói drones que vão ser usados em guerra e que serão importados pela Rússia para serem usados numa guerra contra a Ucrânia. E você desenvolve, então, a capacidade de produzir localmente. Você desenvolve um saber local, você vai à procura desse saber local, você investe nas universidades, nos centros de pesquisa, para que o Irã se transforme, digamos, numa potência regional e, em algum momento, mundial, porque autossuficiente em várias das áreas que são muito importantes para a sobrevivência de um país na economia mundial, especialmente quando a gente lembra que hoje o Ocidente pode, quando quiser, cortar os laços com um país, como fizeram, por exemplo, com a Rússia por conta da guerra da Ucrânia. O Irã já estava nesse processo de estar, entre aspas, isolado do mundo, então ele foi desenvolvendo aquilo que ele podia desenvolver lá dentro. Isso quer dizer que há faltas? Certamente. Certamente. Eles não conseguem construir os mesmos aviões super tecnologicamente avançados que outros países conseguem, o mesmo tipo de tanque, ou o mesmo tipo de máquinas, etc. Mas outras eles conseguem fazer igual, conseguem fazer melhor. Então, tem um lado reverso das sanções, que é o convite, né, que foi feito ao Irã para se tornar autossuficiente nas coisas que fossem possíveis. Eles, de fato, aproveitaram essa oportunidade muito bem. Então, quando se vê o que eles fazem em termos de construção, o que eles fazem em termos de equipamento, que realmente há algo ali de impressionante enquanto capacidade de superação sobre o sistema das sanções. Então, esse é um tema, me parece, muito importante sobre a questão econômica. Não quer dizer que não haja dificuldades, mas eles certamente descobriram jeitos de contornar a maior parte dessas dificuldades. Depois, sobre a sociedade, assim, claro que eu acho que já falei bastante sobre isso em relação à questão da aprovação do sistema e tal, mas digo novamente, é uma sociedade muito jovem. Você percebe essa energia nas ruas. Você vê as mulheres em todos os lugares. Essa é uma grande pergunta que todo mundo faz sobre a condição das mulheres no Irã. Elas estão em todos os lugares. Nas universidades, como eu disse, elas são majoritárias.
mas elas estão em peso em todos os lugares por onde você passa, no mercado de trabalho, nos hotéis, nos restaurantes, nas universidades também, nas lojas. Não há qualquer sensação, digamos, um desaparecimento do papel da mulher ou há, claro, diferenças inclusive entre as mulheres no Irã. Há aquelas que são visivelmente mais conservadoras, e isso se percebe às vezes pelo modo de se vestir, mas também pelo modo de se comportar. Mas, por exemplo, nós passamos pela experiência de uma professora que fez uma apresentação para nós, uma professora universitária, que pelas vestes era visivelmente bastante conservadora, mas que era professora de Direito Internacional, que expôs ali um artigo que ela tinha preparado sobre o assunto e que interagiu conosco muito normalmente, como teria feito qualquer pesquisador ou professor em qualquer lugar do mundo, quando a gente resolveu discutir os pontos por ela apresentados, etc. Então, sim, há uma questão visível, às vezes, sobre maior ou menor nível de comprometimento, né, com mandamentos mais conservadores. Mas e isso depende também do lugar de Teherã onde você está, do nível socioeconômico com quem você está lidando. Ou seja, como em qualquer lugar do mundo, há as diferenças, mas, sim, é uma sociedade muito em que a presença da mulher é muito francamente sentida em todos os lugares. Claro, a gente poderia fazer a discussão sobre falta de representatividade, inclusive em relação às mulheres, em momentos específicos, em eventos, em lugares específicos. Pode ser discussão para um outro momento, mas certamente não é algo assim, minimamente correspondente àquela imagem que o Ocidente constrói sobre a mulher no Irã e a condição da mulher no Irã. É, Agora, sendo uma sociedade jovem, em que a presença da mulher é muito visível, em que as pessoas estão muito abertas para o debate, há também assim, em regra geral, né, um comportamento sempre muito responsivo, muito cordial, muito bem educado, gentil, né, de modo geral. Não quer dizer que não haja os momentos de respostas rudes ou, sabe, mal educadas do eventual funcionário público ou não, mas tudo também dentro da normalidade, mas o traço geral é um traço de grande gentileza e de grande cordialidade no trato, não só com o estrangeiro, mas também entre eles. Quer dizer, mesmo uma conversa, um pedido, uma discussão entre dois iranianos parece sempre se dar num clima de respeito mútuo, de abertura, digamos, para a conversa, né? Não sentir, por exemplo, instâncias de grande autoritarismo, mesmo vindas de pessoas que poderiam exercer essa autoridade. Tudo parece mais negociado do que imposto, né? E como eu disse, assim, você não sente a presença ostensiva da polícia, você se vê muito pouca polícia. A polícia não está ostensivamente armada, não tem exército na rua, não vi, como meu amigo de Uganda, não vi nada. Não há sensação de opressão ou de insegurança. E, sim, em termos de segurança, digamos, aquilo que nós aqui nos grandes centros urbanos do Brasil e de outros lugares do mundo sentimos aquele medo de estarmos na rua, do assalto, da violência,
sabe, no carro, na rua, andando, na calçada, absolutamente inexistente, absolutamente inexistente. E isso é o testemunho de todo mundo que conhece ou visita o Irã, a noção de que possa haver um roubo, um furto, parece estranha para as pessoas, né? É claro, quando você vai aos centros comerciais, você vai ao bazar e tal, alguém te diz, ó, tome cuidado com o batedor de carteira, né? Tome cuidado com o pequeno furto, talvez, mas, sim, nada, absolutamente nada que se compare com a sensação de insegurança que nós temos nas grandes cidades brasileiras e também nas pequenas cidades brasileiras. Então, essa combinação de uma enorme segurança com uma quase, assim, insignificante presença policial é muito interessante. Pelo menos para mim, chama muita atenção, sendo morador de São Paulo. E, finalmente, combinando o tema da economia e da sociedade. Como eu disse, é uma cidade, sim, do tamanho da metade de São Paulo, ou pelo menos, né? Pelo menos 10 milhões de habitantes. Muito limpa, extremamente limpa, né? Visualmente bonita, então, assim, claro, como uma cidade grande, metrópole, pode ser bonita, mas há um cuidado, digamos, com a aparência da cidade. Há uma tendência a pintar murais onde a fachada seria uma fachada feia, onde a fachada é bonita, ela fica inteira. Os jardins são muitos e são muito bem cuidados. As calçadas, tem um espaço da calçada, e aí entre a calçada e a rua tem um canteiro, e esse canteiro é sempre plantado com flores, com árvores, com arbustos, com verde. Todas as reuniões são reuniões em que tem flores na decoração ou então no contorno do palco. As flores são sempre naturais, são sempre muitas e variadas, muito cuidadas. Eles têm, aliás, uma paixão por flores em tudo, até mesmo exagerado, em termos sei lá, gosto artístico. Talvez aqui no Ocidente nós disséssemos que tem algo ali de, sei lá, de romântico, de lírico em excesso, né? Assim, quase puro, né? Em excesso. Então, isso está nas flores, está no uso das cores, está também nas homenagens aos mártires, nas imagens que representam a guerra do Irã e Iraque. Então, assim, tem uma preocupação muito grande com a ordem, com a limpeza, digamos, a estética, ainda que seja uma estética que pode não agradar a todo mundo, mas assim, tem evidentemente um cuidado muito forte com a estética, com a limpeza, com as flores. As flores são onipresentes, onipresentes, com os jardins, com os bosques. Então, no final de dia de segunda-feira, num parque à beira d'água, inúmeras famílias fazendo piquenique, as famílias absolutamente normais, no sentido de que é o homem, a sua mulher, seus filhos, talvez a avó, talvez a tia. Tem uma coisa familiar muito forte, uma coisa afetuosa com as crianças, muito, muito forte. Sim, resumindo, né? É um país muito tocado pela ideia religiosa, especificamente por algumas ideias orientadoras do Islã xiita, mas é ao mesmo tempo, ou seja, portanto, é um Irã muçulmano, xiita, que tem, portanto, uma história marcada, pelo menos
do século XVI, de 1500 em diante, com a instalação, digamos, de dinastias xiitas e da marca que é imposta, então, ao Irã como o país do Islã xiita a partir de então. Mas tem também algo que é pré-islâmico no Irã, muito forte. É uma sociedade que tem consciência, digamos, do seu pertencimento à história do que nós conhecemos sempre desde a antiguidade como o Império Persa, a continuidade territorial ao longo da história, a identidade cultural e civilizacional do persa. Então, combinam-se os princípios religiosos com aquilo que eu acho que resume muito dos iranianos, que é o fato de que os iranianos adoram, é verdade, o que a gente poderia chamar de equivalentes aos santos, né? As figuras religiosas muito importantes da família do profeta, que são justamente aqueles que dão vida ao xiismo, né? Mas eles também são o povo que vai em visitação em homenagem aos túmulos dos poetas. Então, assim como se adoram os santos, se adoram os poetas. No Irã, as pessoas vão visitar os grandes poetas sufis, Rumi, Hafez. Ou seja, tem algo de lírico nesta sociedade, nesta população, de gentil nesse sentido, muito, muito interessante. Acho que, assim, esse seria o resumo que eu faria hoje. Apesar de eu ter entretido, digamos, a intenção de também falar sobre alguns recados, né, que a gente pode perceber no que aconteceu agora no momento dos funerais, né, de Raíssa e dos demais, porque veio muita gente de fora, e ali houve uma reunião dos representantes daquilo que eu, num vídeo anterior, que se vocês não viram, eu convido vocês a verem, em que eu falo sobre o eixo da resistência, em que eu digo o que é o eixo da resistência. Então, as lideranças muito significativas de todos esses grupos constitutivos do eixo da resistência foram ao funeral, tiveram ali reuniões e o próprio fato das reuniões acontecerem, delas acontecerem no Irã, mandou mensagens, digamos, para o mundo. Eu pensava desenvolver um pouco mais isso, mas eu acho que o vídeo já está ficando longo demais. Havia também outras coisas a dizer sobre as investigações, sobre a natureza da morte, do acidente, de como as pessoas no Irã, de modo geral, reagiram, né, à morte, mas teremos tempo de fazer isso em outros vídeos. Mais uma vez, eu convido você, que ainda não se inscreveu no canal, a fazê-lo agora. Se você gostou do vídeo, que você indique isto clicando ali no botão. Se você quiser recomendar às outras pessoas, faça isso, por favor. E faça seu comentário, né? Eu, agora, de volta ao Brasil, prestarei mais atenção aí no fluxo, né, de comentários que já vinham acontecendo. Mas, de todo modo, a mensagem é: interaja com esse canal e comigo, na medida que for agradável a vocês. Mas ajudem, digamos, o canal a crescer se vocês acharem que o conteúdo é merecedor disto. Então, deixo por agora por aqui, e nos próximos vídeos a gente vai retomar certamente o tema do Irã e também o tema da Palestina, o tema da paz possível, o tema do TPI, né, e a possível prisão
ou não, ou melhor, possível mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu, o que está nas entrelinhas do pedido feito pelo procurador-geral do TPI. Tudo isso eu discutirei nos próximos dias. Muito obrigado e até logo mais.